Tempo atrás eu estava na minha devocional e pedi a Alexia lá para tocar uma música que eu nem me lembro qual é. E aí eu não sei como é que funciona a programação, ela vai continuando tocando as músicas, né? E aí essa música que cantamos agora há pouco, ela apareceu lá. Nunca tinha escutado. Aí eu fui no Google, coloquei lá um pedacinho e descobri quem era, nunca tinha escutado, não sabia quem era essa banda. E mandei para o Danilo e falei, gostaria que vocês preparassem essa música. E hoje, nunca fiz isso, eu vou pregar um pouco em cima dessa música. Acho que ela tem muita coisa para nos inspirar nesta manhã. Amém? Quero ler um salmo que talvez, depois do Salmo 91, que se tornou o amuleto de muitas pessoas, que acreditam que se abrir o Salmo 91 em casa, os demônios já saem automaticamente, né? Acho que depois do Salmo 91, o Salmo 23 seja o salmo mais conhecido por todos, mesmo aqueles que não são evangélicos, inclusive. Mas eu quero ler apenas o verso 5 do Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. E aqui eu preciso fazer menção de uma experiência que eu particularmente vivi, especificamente no dia 15 de novembro de 2023. Estava em Brasília, participando de uma conferência de uma escola de profetas. E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. Estava eu e o Vinícius, não sei se o Vinícius está aí. Ele tinha saído do salão principal e eu me ajoelhei ali na hora do louvor. E eu tive uma experiência que há muito tempo eu não tinha com Deus, quando eu via claramente o Senhor como um grande leão vindo para me salvar, me curar de algumas situações que eu estava vivendo. E Deus então começou a ministrar algo ao meu coração. E é tão interessante que hoje, quando eu fui tomar banho, o Senhor me trouxe à memória essa experiência. E o Senhor dizia para mim, leia ela novamente, porque existem alguns códigos ali. Eu mandei para vocês. E ali tem alguns códigos que nós vamos entender. E eu queria te chamar a atenção para essas duas expressões aqui. A primeira é: unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queria trabalhar um pouco essa expressão. Mas a primeira é um Deus que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, adversários. Eu não sei que quadro que você pensa, que você pinta aí na sua mente quando você lê esse versículo. Para mim, é muito parecido com a experiência que eu tive em novembro de 2023, que foi uma cena que eu me via muito cheio de dardos que haviam me atingido ao longo da caminhada, e eu estava aqui na porta da igreja, e de repente muitas hienas, não sei se você conhece esse bicho, é um bicho bem asqueroso, e ele tem uma risada sarcástica, né? E era como se elas fossem chegando até mim, tentando terminar, digamos assim, de me devorar. É mais ou menos como eu vejo esse cenário aqui. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. A primeira impressão que nos passa é que Deus não está preocupado com os inimigos que estão tentando te destruir. Ele está preocupado com você. E Ele está preocupado em te oferecer uma mesa mesmo com os inimigos tentando destruir você. É Ele preocupado em te fortalecer, em te dar esperança, em te dar força, em te dar ânimo, mesmo diante das maiores adversidades que talvez você esteja enfrentando. Eu não estou aqui querendo dar uma palavra desanimadora para você, dizendo que os inimigos vão tentar te destruir, não é isso.
achei que meu óculos está embaçado, é a fumaça que está aqui. Estou limpando meu óculos porque eu estou achando que ele está sujo. Mas aqui, o salmista está nos dizendo, olha, o Senhor, o nosso pastor, Ele vai nos preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. E eu preciso que você acredite que isso não é algo pontual para uma pessoa ou outra, isso é para todos aqueles que querem ser pastoreados por Deus. Quem aqui deseja ser pastoreado por Deus? Então Ele é aquele que prepara uma mesa para você quando os inimigos estão querendo te destruir. Mas aí as outras duas expressões, elas precisam ser tiradas do âmbito meramente espiritual, e elas precisam ser trazidas então para um contexto natural. Porque o salmista diz o seguinte: unges minha cabeça com óleo. E isso era uma prática que os pastores daquela época tinham muito comum. Os pastores naquela época, eles pegavam óleo e passavam na cabeça das suas ovelhas, porque havia uma quantidade enorme de moscas e insetos que tentavam entrar pelos ouvidos e pelo nariz das ovelhas, com o intuito de devorar o cérebro das ovelhas. Então os pastores meio que lambrecavam, uma linguagem bem popular aqui, lambrecavam a cabeça das suas ovelhas com óleo, que era para todas as vezes que as moscas ou os insetos tentassem entrar ali, pelo simples cheiro daquele óleo, elas não conseguiam então entrar. E isso meio que protegia as ovelhas daqueles insetos devoradores. O que eu entendo com isso é que o pastor, ele vai nos ungir a cabeça com óleo, que não é uma manifestação do Espírito Santo apenas nas nossas vidas, mas é uma ação dele de nos levar a ter uma mente transformada e renovada pela palavra de Deus, que não vai destruir a nossa mente. É uma presença do Espírito Santo em nós que nos leva então a experimentar uma nova mentalidade de quem somos e qual é o propósito da nossa vida. Você pode dizer amém? E aí então eu preciso acreditar que os meus pensamentos, os pensamentos que vão governar a minha mente a partir de agora, não são os pensamentos do mundo e muito menos do inimigo. Não são os pensamentos que o inimigo tentou inculcar na minha mente, talvez desde quando eu nasci, as crenças limitantes que cada um de nós carregamos dentro das nossas mentes. O nosso novo padrão agora é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é aquele que nos liberta, Deus é aquele que nos traz uma vida abundante, Deus é aquele que tem uma novidade de vida para mim e para você. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Então diga: eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Os meus pensamentos agora então são pensamentos que serão dominados pela palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Não é por aquilo que o inimigo diz a meu respeito, é aquilo que Deus diz a meu respeito. Mas a outra expressão é uma expressão que às vezes você pensa que é um simbolismo apenas de um derramar do Espírito Santo na sua vida. O salmista diz: olha, o meu cálice transborda. Você sabe o que é isso? É porque naquela época, todas as vezes que você recebia um convidado em casa, você o recebia com fartura, e você dava vinho para aquele convidado beber. E se você deixasse o cálice do convidado esvaziar, você estava mandando uma mensagem para aquele convidado com muita classe, dizendo o seguinte para ele: está na hora de você ir embora. Pode ir, seu cálice já esvaziou. Então, se o dono, ou uma palavra que eu não queria usar ela, mas se o hospedeiro, digamos assim, se o anfitrião, acho que é uma palavra melhor, se o anfitrião não
colocasse vinho no cálice do convidado, ele estava mandando uma mensagem para ele da seguinte forma: cai fora, já deu, me cansei de você, já conversamos muita potoca, está na hora da gente cancelar o dia. Mas se eu renovasse o cálice do convidado, o que eu estava dizendo? Você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. A sua presença está me fazendo bem. A sua presença me faz sentir alegre. Eu me sinto bem com você aqui. Então, quando o salmista diz que ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ele está dizendo que o que Deus está mandando dizer para mim e para você é: eu me sinto bem com você. Eu me sinto bem com você à mesa. E eu não quero que você vá embora. Sabe por quê? Porque houve um momento em que Deus precisou expulsar o homem do jardim. Houve um momento em que Deus precisou, por causa do pecado, mandar o homem embora. Não querendo aquilo, mas sendo justo, ele precisou fazer aquilo. Mas agora ele está dizendo: olha, eu te quero à mesa. Eu te quero à mesa, e eu não quero que você vá embora mais. Eu não quero que você ache que eu não quero me relacionar contigo. Pelo contrário, a mesa está farta. Eu preparo uma mesa para você na presença dos seus inimigos, porque eles vão tentar a qualquer custo dizer para você que você não deve se sentar à mesa por causa do pecado que você carrega. Mas pelo sangue de Jesus, eu estou te dizendo que o teu cálice transborda, e eu estou te dizendo: seja bem-vindo à mesa. Você é bem-vindo à mesa, e eu não te quero mais longe, eu te quero perto de mim. Você pode dizer amém? Oh, irmãos, que hoje seja um dia de você ter essa certeza dentro de você. É a certeza de que Ele não te quer mais longe, pelo contrário, Ele te quer muito perto. É a certeza de que ao sentar à mesa, Ele está dizendo: há um lugar de cura para você aqui nesta mesa. Há um lugar de perdão. Há um lugar aonde eu estou te dizendo: ei, esqueça o que aconteceu no jardim. Eu te perdoo. Esqueça o que aconteceu lá atrás. Esqueça aquilo que você fez no passado, porque eu te perdoo. Você consegue receber perdão de Deus pelos seus erros do passado? Ou será que você vira e mexe, está se torturando por causa dos erros do passado, e você muitas vezes não consegue receber esse perdão? Há perdão na mesa. Há perdão na mesa, amém, irmãos? Nós precisamos olhar também para o âmbito natural. Dificilmente você vai trazer alguém para sentar à sua mesa se você não tem uma intimidade, uma liberdade com aquela pessoa. Eu me lembro uma vez, nós tivemos uma situação onde uma pessoa tinha uma resistência comigo, trabalhamos juntos e aconteceu algumas situações e ela ficou com um problema mesmo de relacionamento comigo. Eu estava numa conferência nossa, sentado numa sala lá para receber os pastores, e aí ela chegou na sala e quando ela me viu sentado, ela foi dando ré assim, porque ela não queria ficar no mesmo lugar que eu. Aquilo me incomodou muito, e eu virei para a Ida e falei assim: vamos fazer uma janta, e prepara o que você tem, que nós temos de melhor em casa, melhor louça, as melhores decorações ali, e chamamos essa pessoa com o seu esposo para jantar, porque na mesa é um lugar de perdão. Na mesa é um lugar onde você precisa ter um coração limpo, perdoado e perdoador. E naquele momento ali, então, sentado à mesa, eu falei para aquela pessoa: olha, nós preparamos isso aqui tudo porque eu quero te pedir perdão. E eu quero te dar esse conselho: não avance 2025 na sua vida sem resolver as pendências que você tem do passado. Não avance 2025 se você tiver situações com pendências de relacionamentos com o passado. No próximo mês nós vamos trabalhar a série Shalom,
com uma ênfase maior em cada detalhe do Shalom. Porque nós não queremos ter relacionamentos quebrados, porque senão a presença de Deus não flui através de nós. Mas quando eu venho para essa mesa, eu preciso entender que é muito mais do que receber um perdão dos pecados. Na música que nós cantamos, ele fala que ele troca as nossas cadeias por uma coroa. Vitinho, vem cá, mandei você sentar na frente. Fica quieto. Tem pessoas que sabem que estão presas, que sabem que estão acorrentadas, e muitas vezes elas não querem vir para a mesa porque elas se olham e elas dizem não merecedoras da mesa. E elas acham que Deus nunca as aceitaria sentar à mesa porque elas estão acorrentadas. E esse é o propósito do diabo mesmo. É nunca nos deixar chegar a uma mesa farta, preparada por Deus para nós, porque nós nos vemos pessoas acorrentadas pelos erros, pelos pecados que cometemos. Mas a Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho dele. Então, o que nós precisamos entender é que participar da mesa é muito mais, irmãos, do que receber perdão de pecado. É muito mais do que olhar para o passado e dizer: Pai, me perdoa pelos erros que eu cometi lá atrás. Participar da mesa é quando Ele nos chama para a fartura de uma mesa que Ele tem para nós, e Ele vai nos libertando dessas cadeias e prisões. Mas muito mais do que isso, feito sobre medida. Ficou bonito, hein? É muito mais. Preparas-me uma mesa e unge a minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos. É porque os inimigos, quando olham para essa cena, eles querem te destruir, eles querem te devorar, porque eles não conseguem entender que graça é essa que se manifesta na sua vida, aonde a mesa, além de te libertar dos pecados, te perdoar das suas mazelas, ela te coroa. Mas essa coroa não é pelos bons feitos que você realiza. Essa coroa não é porque você é um menino bonitinho, porque você se comportou direitinho na escola. Essa coroa é onde Ele nos convida para reinar com Ele. É por isso que o inimigo tenta nos destruir. É por isso que eu não vejo uma mesa preparada na presença dos meus adversários, como se Deus quisesse eliminar os inimigos, porque eles não vão ser eliminados. Sabe por quê? Eles vão olhar para essa cena aqui e eles vão tentar a todo custo destruir você, porque eles não querem ver você reinar, eles querem ver você aprisionado. E sabe o que pode acontecer amanhã? Você achar que você não é merecedor dessa coroa e voltar a dar mais valor às prisões que você carrega dentro de você, e você olhar para essa coroa e falar: eu não mereço. É onde Deus te chama para a mesa de novo e fala: eu troco as suas cadeias por uma coroa. É automático? Não. É posicional. É onde eu entendo que participar da mesa é muito mais do que receber um perdão. É eu entender que eu preciso aceitar a coroa. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar a coroa. Sabe por quê? Acham que é merecimento. E não é. É o amor de Deus que se manifesta na cruz e que diz: eu vou amar tanto Ele, que além de libertar das suas cadeias, eu vou chamá-lo para reinar comigo.
Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a graça de Deus é essa, que além de me libertar dos pecados, me coloca numa posição de reino. Ele troca as minhas cadeias por coroa. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga, ele troca, obrigado Vitinho, as suas cadeias por uma coroa. Então, irmãos, eu preciso entender que Ele nos libertou de prisões, Ele nos liberta do pecado, e Ele nos liberta do império das trevas. E eu quero ler um texto que está em Colossenses, capítulo 1. Paulo aqui, ele traz uma profundidade tão incrível sobre o poder do Evangelho. Colossenses capítulo 1, do verso 13 em diante, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, diga todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora vem o grande final. E a vós outros, e a você, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe o que a mesa faz? Muito mais do que nos perdoar, ela nos coroa de santidade e de uma vida irrepreensível.